Beleza, pessoal? Vamos dar continuidade então à nossa disciplina. Hoje a gente vai ver a parte de apresentação de antígenos às células T e às células B. Tá? Vou aqui fazer uma aula mais resumida, então vou focar aqui nos principais pontos em cima desse conhecimento. Tá? Aqui a gente já viu as naturezas dos antígenos que se ligam aos linfócitos T. Tá? A gente vai começar aqui nosso estudo por eles. E os linfócitos T, eles possuem um receptor chamado receptor TCR e eles reconhecem principalmente antígenos proteicos lineares de uma curta dimensão. Então são pequenos peptídeos ou segmentos dentro de uma determinada proteína, tá? De forma linear, que ativam esses linfócitos T. Esses linfócitos eles podem ser ativados, tá? Ou de forma direta, mas eles são principalmente ativados por células apresentadoras de antígenos, como as células dendríticas e outras células que também têm essa capacidade de apresentação de antígeno. Aqui nessa tabelinha a gente pode ver as características gerais, tudo bem, desses antígenos que são reconhecidos por essas células T. Existe também, pessoal, um mecanismo onde a gente vai ter a ativação simultânea, tá? Ou uma ativação conjunta entre os linfócitos T e os linfócitos B. Beleza, galera? Então a gente tem aqui uma célula dendrítica, tá? Sendo ativada por um antígeno. Ela vai ativar um linfócito T auxiliar. A gente vai ver esses passos nessa aula de hoje. E aí, esse linfócito, ao migrar para os órgãos linfóides, o linfonodo, o baço, por exemplo, eles irão aqui nesses órgãos ativar tanto células T quanto células B, células efetoras. Tudo bem? Então a gente tem as células auxiliares aqui, ativando no caso aqui uma célula CD8+, e aqui no caso um linfócito B, que vai se diferenciar em plasmócito secretor aí de anticorpos posteriormente. Beleza, galera? Então, com isso, a gente tem as diferentes funções das células apresentadoras de antígeno. Então, aqui só para a gente recapitular, mas a gente vai começar a pegar um raciocínio em cima do que a gente vai ver em cima da aula de hoje. Beleza? Então, a gente tem aqui células que têm essa capacidade de apresentar antígenos. Tá? Normalmente, qualquer célula do nosso corpo possui essa capacidade, mas a gente tem células que são mais específicas para apresentarem esses antígenos, tá? Primeiramente a gente tem as células dendríticas, tá? Depois os macrófagos e os próprios linfócitos B. Aqui a gente pode colocar também o linfócito CD4+, como uma célula ativadora dos componentes, tá? Tanto dos linfócitos T quanto dos linfócitos B. Então as células dendríticas, elas promovem a apresentação de antígeno, tá? E eles vão gerar células aí maduras, células efetoras para a resposta imune. Os macrófagos, ao fagocitarem um micro-organismo, eles ativam células T efetoras, tá? E essas células T efetoras, elas vão auxiliar, tá? no componente principalmente celular da resposta imune. A gente tem aqui que o macrófago ele também tem a capacidade de eliminar esse micro-organismo dentro do seu citoplasma. Tá? E as células B, elas conseguem serem ativadas, tá? Através dos seus receptores, são as imunoglobulinas. E essas células B, elas, ao capturarem esses antígenos ou micro-organismos, eles vão apresentar esses antígenos também às células T efetoras. E, ao mesmo tempo, elas irão produzir anticorpos. De um modo geral, pessoal, a gente tem duas formas dessa apresentação ocorrer. Existem duas moléculas, a gente vai ver isso, duas famílias moleculares, tá? Uma, ela vai pegar os componentes que estão ali no citossol, tá? Que estão livres no citossol, e vão colocarem esses antígenos na membrana para ativar outras células. A outra forma, pessoal, é quando, por exemplo, aqui o macrófago
ele vai fagocitar uma bactéria, vai endocitar, vai formar um endossomo, e dentro dessa vesícula, desse endossomo, vai ocorrer a quebra, a digestão desse micro-organismo, tudo bem? E a partir desse endossomo, dessa vesícula intracelular, partes desse micro-organismos vão ser aderidos ao outro componente, tá? Que pertence aí à imunidade, que também vai ser aderido à membrana para apresentar esse antígeno às demais células. Então, de um modo geral, nós temos tanto antígenos e moléculas livres no citosol, tá? Que vão ser utilizadas para apresentarem para outras células, que serão utilizadas para serem apresentadas a outras células, ou segmentos ou partes de micro-organismos ou antígenos que foram fagocitados e endocitados, e a partir das vesículas eles serão apresentados às demais células, tá? Aqui a gente tem uma tabelinha mostrando aqui as propriedades e as funções das células apresentadoras de antígeno. Depois vocês dão uma olhada no material que eu vou passar com vocês com calma em relação a isso, tá? De um modo geral, essas células mais especializadas, elas irão apresentar antígeno através da classe MHC2. A gente vai ver que existe uma classe de moléculas chamadas de MHC tipo 1 e uma outra chamada de MHC tipo 2. Esse complexo é chamado de complexo principal de histocompatibilidade. E ele foi estudado, ele foi descoberto quando os pesquisadores, há muitos anos atrás, eles avaliavam por que certos transplantes apresentavam rejeição, tá? De órgãos, de pele. Eles foram fazendo testes em camundongos, tá? Foram fazendo comparações também com seres humanos, até que eles descobriram que esse complexo não estava ligado apenas à rejeição de órgãos, tá? Ele estava ligado ao componente imunológico, onde ele era responsável em apresentar antígenos para as células. Então, basicamente, hoje a gente vai estudar o complexo principal de histocompatibilidade tipo 1, complexo tipo 2 e como as células B são ativadas. Por quê? O complexo tipo 1 e tipo 2, eles ativam principalmente linfócitos T, beleza? Então, a classe tipo 2 são de células mais especializadas, como células dendríticas, macrófagos e linfócitos B, e algumas outras células também têm a capacidade de apresentarem os antígenos através da classe tipo 2. A gente vai ver que as citocinas, tá? As citocinas inflamatórias, elas têm um papel importante na estimulação, tá? E na expressão desses complexos. Tudo bem? Então aqui a gente está vendo o papel do interferon gama, tá? Essas citocinas, como um interferon, a partir do momento que elas são liberadas por essas células, quando elas são ativadas, elas vão auxiliar na expressão gênica desses complexos, tá? Tanto no complexo de histocompatibilidade tipo 1, e aqui no desenho a gente está vendo o interferon, tá? Ativando a formação do complexo MHC tipo 2 em um macrófago, tá? Então, a partir do momento que essas citocinas elas atuam nas células, as células elas passam a expressar, a aumentar a produção do complexo de histocompatibilidade, tá? Então, aqui a gente já viu bastante coisa a respeito das células dendríticas, tudo bem? E aí, pessoal, eu quero só colocar para vocês aqui a diferença onde que a gente tem aquelas células dendríticas circulantes, tá? Que elas estão ali como sentinelas por toda a corrente sanguínea, e a gente tem aquelas células dendríticas foliculares, que elas são específicas para ativar linfócitos B, aonde? Aqui, principalmente nos linfonodos. Então aqui é a morfologia, a estrutura aí de uma célula dendrítica, tá? E as células dendríticas, elas são a principal classe, vamos dizer assim, de células apresentadoras de antígeno. Elas vão ativar principalmente quem, pessoal? Elas vão ativar principalmente os linfócitos CD4 mais auxiliares, tá? E essa apresentação, ela ocorre via molécula MHC do tipo 2. Então, necessariamente, os linfócitos auxiliares necessitam da ativação
via célula apresentadora de antígeno, via molécula, MHC tipo 2.